costume iniciarmos a emissão com 2 minutos de antecedência. Isto é um inédito aqui para o Admira Livre Podcast. Vou dar aqui alguns segundos para a emissão estabilizar, digamos assim, e para eu ter a certeza, quer dizer, nunca tenho a certeza, mas que estamos ao vivo. Uh, Vou, antes de passar à conversa, e vocês já sabem qual é o proforma e o hábito do programa, vou passar o genérico e esperemos que seja assim à primeira. Admira Livre Podcast. E cá estamos. Muito boa noite ao auditório, boa noite a quem nos vier ver, ouvir. Hoje o meu convidado chama-se Dimitro Havro. Pronto, um português comum lê Dimitri Cavro. E eu espero que esteja bem dito. Boa noite, Dimitro. Boa noite, boa noite. Está bem dito, sim. Olha, muito bem-vindo ao Admira Livre Podcast. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Eu posso adiantar que o Dimitri Cavro é oriundo da Ucrânia, mas como vocês poderão constatar, dado a sua proficiência na língua portuguesa, já está bem integrado entre nós. Mas em vez de estar eu para aqui a falar, vou passar a palavra ao Dimitro. Dimitro, muito boa noite, mais uma vez bem-vindo. Como é que foi o teu percurso? Como é que chegaste até aqui? Como é que foi a tua integração? Boa noite, obrigado pelo convite. Então, o meu percurso de vir cá para Portugal foi, portanto, no ano de 2000. Primeiro vieram os meus pais e depois, então, aliás, primeiro veio o meu pai e depois a minha mãe veio comigo e com os meus irmãos também para Portugal. Naquela altura, era exatamente o ano 2000, foi depois da separação da União Soviética. Houve muitos dos países, inclusive a Ucrânia, que foram ficando cada vez mais pobres, cada vez mais com mais problemas sociais, económicos, tudo mais. Isto fez com que os meus pais tirassem uma conclusão na altura que foi: se eles continuarem assim, eles não vão ter ah, recursos suficientes para sustentar a família, uma vez que a nossa família era bastante grande. Portanto, eles tomaram a decisão de emigrar e o país de escolha na altura foi Portugal. Uhum. E como é que foi, mais uma vez, como é que foi essa integração? Foi pacífico? Foi fácil chegar cá? Tiveram ajudas? Como é que... Conta-nos esse processo. Ah, eu não posso dizer porque eu na altura era uma criança, não era eu que passava por estas dificuldades. Quem, Uhum. quem passava por estas dificuldades eram os meus pais. E eles, pelo que contavam, sim, eles tinham bastante dificuldade porque na altura não era só pessoas da Ucrânia que vinham, que emigravam dos países Uhum. depois da separação da União Soviética, eram pessoas da Moldávia, eram pessoas da Rússia, eram pessoas de outros países. Uhum. E era uma situação que muitos não conseguiram arranjar trabalho, ficaram na rua. É sempre um risco. Nós, quando imigramos, especialmente quando imigramos sem qualquer conhecido naquele país, sem qualquer Uhum. garantia de que nós vamos conseguir ficar naquele país, Uhum. é sempre um risco. E quando temos uma família grande, é maior ainda o risco, porque se isto correr mal, não és só tu que ficas na rua, é a família toda que fica na rua. Claro. E foi complicado. Foi tanto a nível moral como a nível físico. Eles chegavam a trabalhar 12, 15 horas por dia para conseguirem sustentar-nos. Uhum. Muito bem. Mas tu continuas com família na Ucrânia, presumo. Sim, sim. Aqui, portanto, estou eu, os meus pais e os irmãos. De resto, tudo o que é família, avós, tios, primos, sobrinhos, está tudo na Ucrânia. Uhum. E de que parte da Ucrânia és oriundo?
Ah, eu vivi maioritariamente na parte de Donetsk. A minha família tenho em Donetsk, tenho numa região perto de Mariupol e tenho em Mykolaiv. Portanto, na parte central da Ucrânia e da Uhum. parte mais de leste da Ucrânia. Portanto, leste e sul, centro-sul. Sim, exatamente, sim. Uhum. Muito bem. Que relações ainda mantens com os teus familiares na Ucrânia? Ah, Como é que agora, foi, neste aliás, como é que foi essa relação ao longo do tempo em que a tua vida foste crescendo em Portugal? Mantiveste ligações à Ucrânia? tentei manter, não tanto com a Ucrânia, com os familiares, sobretudo, mas quando nós viemos num país completamente diferente, as relações vão-se perdendo aos poucos. E posso dizer que agora não é exatamente a relação que eu tinha na altura que eu ainda lá vivia. É uma relação já. Nós falamos por telefone, redes sociais, mas já não nos vemos pessoalmente, pelo menos é uma coisa que vamos lá seguir, mas até 2014 eu viajava para lá, para a Ucrânia, e nós Uhum. víamos com alguma frequência, pelo menos 2 em 2 anos. Depois de 2014 eu não pude mais ir para a Ucrânia por causa das minhas opiniões políticas que não são bem-vindas, podemos dizer assim. Mas E eu vou-te perguntar mais, não vamos passar por isso a fugir. É precisamente aí que eu gostava de chegar, enfim, por razões óbvias. As pessoas que nos ouvem e que nos veem já poderão calcular que a Ucrânia é neste momento o centro do mundo, digamos assim, pelo menos aos olhos da comunicação social, e, e é sempre bom haver testemunhos com quem tem conhecimento de causa. Neste caso, tu tens lá muita da tua família com quem mantens contactos, mas o que é que mudou essencialmente a partir de 2014? Porque lá por teres uma posição política diferente, o que é que isso te impede, não é? De que forma é que isso é impeditivo de ires à Ucrânia livremente? depois de 2014 houve uma revolução, um golpe de Estado, como quiserem chamar, mas houve uma mudança de governo na Ucrânia. E após essa mudança de governo, ah, n- houve algumas alterações a nível político, nomeadamente, ah, vou-vos dar um exemplo, o Partido Comunista, que foi proibido na altura. E não só o Partido Comunista é proibido, como a ideologia de ser comunista é proibido. Como, por exemplo, se eu não posso sair à rua na Ucrânia e dizer que eu sou comunista. Nós não podemos ter esta conversa. Eu sei que tem pessoas que nos estão a ver e que ou têm amigos que são comunistas, ou têm pessoas que Uhum, fazem parte do Partido Comunista, e nós estamos num país livre, temos a liberdade total de ter as opiniões diferentes sobre esse assunto. uhum. Na Ucrânia isso não é possível, até porque se algum de nós dissesse que é comunista, nós amanhã tínhamos polícia a bater-nos à porta, não é uma coisa que se pode dizer. Por isso, Mas isso para nós, eu vou dizer, eu vou ser muito sincero, não é? A imagem que nos passam hoje da Ucrânia e que sabemos que, independentemente das posições que se tomem das opiniões que se tenham, ou do conhecimento que se tenha sobre a origem desta guerra e de como é que começou, e independentemente de arranjarmos culpados, a ideia não é essa, a ideia é perceber como é que funciona lá dentro deste país. A sensação que nos dá é que é neste momento o pilar que defende a democracia. Tu concordas com esta visão? não, não concordo, porque eu sei que a imprensa tenta transmitir essa ideia e eu vejo todos os dias. Aliás, eu vi um jornal, era um jornal português, eu não me lembro do nome. Foi há uns dias atrás que eles até fizeram uma reportagem, um artigo sobre Zelensky. O Zelensky, o presidente Sim, da sim. Ucrânia, que estava na capa desse jornal e estava lá a dizer algo do género, o defensor da democracia e da liberdade, qualquer coisa assim do género. Sim. Sim, a imprensa tenta omitir certas coisas e tenta fazer passar umas coisas por outras. Estando a imprensa, portanto, num país que faz parte da NATO, tem lógica este comportamento da imprensa, Uhum. mas sim, nós temos que sempre que ter alguma atenção quando ouvimos estas coisas ou vemos este tipo de artigos. Eh, Porque a ideia que tenho, as pessoas que seguem este programa e conhecem, porque eu vivo num meio pequeno, há muita gente que me conhece pessoalmente, sabe perfeitamente eh, qual é o meu alinhamento político. Eh,
Mas aquilo que eu gostava de saber é se, vamos lá ver, isto é tudo. De um lado temos um país que é completamente vítima e completamente inocente na sua ação, nomeadamente na ação contra o seu povo. Tu disseste que se alguém expressar alguma ideia comunista, no outro dia tem a polícia à porta. E depois o que é que lhe acontece? Vai a julgamento? Que conhecimento é que tu Vai, tens das... vai a julgamento, sim, sim, sim. Eu posso vos dar dois exemplos, que são exemplos que eu conheço que aconteceram na realidade. Um deles era um jovem, tinha ele 21 anos, da região de Lviv, que é, portanto, da região do oeste da Claro, Ucrânia. ocidental da Ucrânia, Sim, sim. sim. E ele estava a brincar com os amigos e vestia um chapéu, que é daqueles chapéus Ushanka, dos chapéus soviéticos, Uhum. só que esse chapéu tinha um elemento criminoso, que era este chapéu tinha um símbolo comunista no chapéu. Claro, tinha a Na estrela... parte, exatamente, Uhum, sim, sim. uhum. A estrela e a foice e o Tinha um martelo. martelo. Uhum. Sim, sim. E ele foi parado pela polícia, foi abordado. Aliás, foi parado por uns, vamos dizer, ativistas ucranianos que chamaram a polícia levou-o para a esquadra porque ele está a cometer um crime. E ele foi a julgamento, sim, apanhou 5 anos de prisão. Ele está a fazer propaganda a uma ideia de comunista, portanto está a usar o símbolo do comunismo, não pode fazê-lo. Ok. Pá, perdoem-me o desabafo, mas isso não me parece muito democrático. Uh, Sim, não é para muito não dizer, quer dizer, democrático. pronto, mas eu compreendo. Há aqui uma coisa que eu dou de barato, porque não quero cair em posições extremas e radicais e estar a dizer que não houve portanto, episódios que deixaram memórias menos positivas na população da Ucrânia durante o tempo que existiu a União Soviética. Não nego nada disso, longe de mim, até porque não vivi lá, vejo muitos testemunhos, há depois quem contraponha, mas eu, até ter certeza daquilo que digo ou penso, não me coloco na pele de nenhum lado. E portanto compreendo que possa haver algumas memórias, mas em Portugal também existe quem defenda o antigo ditador, o Salazar, e não vai preso por isso. E portanto acho que são duas formas de abordar. Outra coisa que foi proibida na Ucrânia foi o falar russo. Isto é verdade? Sim e não ao mesmo tempo. Eu passo a explicar. Hum. Tanto de um lado como do outro existe a propaganda. E a propaganda existe também na Rússia, não é só Uhum. na União Claro. Europeia ou na Ucrânia. E às vezes a propaganda o que diz na Rússia que eu ouço falar é que a língua é proibida. A língua, falar russo em si, não é proibido. Portanto, vocês, falando com os amigos na rua, podem falar russo. Não há problema nisso. Há problema é se vocês trabalharem, ou uma pessoa trabalhar num espaço público, seja ela loja, seja ela um Uhum. café, um restaurante, um supermercado, o que for. E aí sim, esta pessoa não pode falar russo, porque se nós entrarmos num café e esta pessoa disser-nos em russo, bom dia, é razão para chamar a polícia. Ele não vai preso, mas ele vai multado, porque ele não pode falar russo. Mas é importante também perceber que isto está a acontecer num país onde metade da população, para não dizer mais de metade da população, fala russo e tem russo como a língua mãe. Portanto, falar russo no geral é permitido, no entanto, há muitas limitações. Nós não podemos falar russo onde nos apetece, não podemos falar russo em lugares públicos. Uhum. Em casa, tudo bem. Na rua, com os amigos, tudo bem. Num supermercado, não, nunca. Um dos argumentos que é usado, portanto, a Rússia, na sua política externa, na figura dos seus representantes de política externa e do seu presidente, afirma que está, e o termo é dele, não é meu, está a desnazificar a Ucrânia. No entanto, do outro lado, o argumento alega que é absurdo porque a Ucrânia, a extrema-direita, teve apenas uma votação de 2% e, portanto, que não existe esse cunho muito pesado do extremismo de direita na Ucrânia. De acordo com aquilo que tu conheces, com os familiares e amigos que tens na Ucrânia, o que é que me podes dizer sobre isto? Existe ou não um peso forte, uma presença forte na sociedade ucraniana deste extremismo? Ou isto é assim uma coisa que é só propaganda russa? Eles
Existem, mas portanto, as pessoas, vamos chamá-los mais fácil, nazis, eles Uhum, existem em qualquer país, seja em Portugal, nós temos o caso do Mário Machado, não é? uhum. É o Temos, mais famoso. sim, o mais famoso de todos. Temos na Alemanha, temos na Polónia, temos inclusive na Rússia nazis. Uhum. Portanto, o problema não é existirem nazis na sociedade. O problema é estas pessoas serem apoiadas e financiadas e inclusive armadas pelo governo, porque isto é a mesma coisa que o Mário Machado recebesse Mário Machado, pronto, estou a falar assim Claro, numa pessoa específica, mas no geral, sim, um nazi cá em Portugal, ou um grupo nazi, recebesse armas e permissão para matar na rua quem eles entenderem, sejam negros, sejam homossexuais, sejam claro. ele, se quiser, ele pode fazê-lo e não há nada que o impeça. Portanto, a lei, ele não vai ser responsabilizado por esses actos. E é isso que está a acontecer na Ucrânia. Foram criados vários grupos, um deles, se calhar, o mais famoso de todos, e é também o maior de todos, que é o Azov, mas Uhum. existem muitos Existem outros. muitos outros, sim. Sim, sim. Que eles estão a ser financiados pelos partidos ucranianos. Têm alguma certa representação, não direta, mas o governo ahm, mostra todo o seu apoio a estes grupos, arma-os, financia-os, diz que eles são heróis, inclusive atribuem medalhas a essas pessoas por eles estarem a participar na guerra e Uhum, ah, terem uma, digamos, atitude ativa na sociedade. uhum, Ativa, isto é uma atitude em que eles procuram aqueles que possam falar russo em lugares públicos ou aqueles que possam ter alguma simpatia ah, pelo governo da Rússia, por exemplo. Isto é um crime que pode dar até 15 anos de prisão. uhum. Ah, e essas pessoas são honradas pelo governo. Portanto, é esta a diferença. É que nós aqui não honramos estas pessoas Uhum. e na Ucrânia essas pessoas são honradas. Eh, Tu disseste que tinhas família em Donetsk. Hum, Nós sabemos que Donetsk viu, foi palco, Donetsk e Lugansk foram palco de confrontos de alguma intensidade logo após a tomada de posse do governo provisório que decorreu, e eu agora vou-lhe mesmo chamar, do que decorreu do golpe de Estado, porque foi isso que aconteceu. Quer dizer, eu não posso chamar outro nome àquilo que não é. É Existe politicamente inconveniente chamar, golpe de usar Estado, esse nome, sim. mas Mas o que foi o que aconteceu, sim. factualmente foi um golpe de Estado. Quer dizer, eu não posso dourar a pílula, não posso fazer de outra forma. Foram enviadas tropas para aquela região. O que é que. Não sei se tens algum conhecimento do que se passou aí na altura. Porque é que se criou esse conflito nas repúblicas de Donetsk e Lugansk? Houve mesmo uma insurgência da população contra a existência deste novo governo? Ou aquilo foi tudo uma maquinação russa? Qual é a percepção das pessoas, de acordo com as pessoas que tu conheces? Houve uma grande insurgência, não para fazerem parte da Rússia, não era disso que se tratava, era uma insurgência contra o golpe de Estado que ocorreu, porque esta insurgência começou a aparecer não só em Donetsk e não só na Crimeia e em Lugansk, mas em cidades também como Odessa, como Nikolaev, como Kharkiv, eram milhares de pessoas a sair à rua a protestar contra o golpe de Estado e a dizer que eles não vão admitir este governo, que na visão deles era um governo ilegal, Uhum, ah, não vai obedecer a este governo, porque eles não votaram, ninguém votou neste governo. Só que ah, o governo na altura, que era um governo provisório, uhum. chamou estas pessoas, portanto, de Terroristas. terroristas, exatamente, porque eles Uhum, começaram uma operação antiterrorista contra essas pessoas. Ao mesmo tempo, em algumas regiões, que começou primeiro na Crimeia, que estas pessoas, eles tinham lá, portanto, a Crimeia é uma região autónoma, e eles têm um próprio governo que que nós temos aqui, por exemplo, a região autónoma de Madeira. Eles fazem parte de Portugal, mas têm lá uhum. os seus políticos que gerem Tem um aquela governo região. próprio Sim, tem uma certa autonomia, portanto sim, tomam exatamente, sim. determinadas decisões, sim. Sim. E este governo tomou a decisão de fazer um referendo para deixar de fazer parte da Ucrânia e futuramente passar a fazer parte da Rússia, que era um outro referendo, houve dois. Uhum, Ah, e o governo provisório da Ucrânia
não achou piada a isso e ele mandou tropas para a Crimeia. Foi precisamente nesta altura que foram enviadas tropas para a Crimeia. Foram enviadas também tropas da Rússia para a Crimeia, para Uhum. impedir que as tropas de Kiev entrem na Crimeia e acabem com o referendo que estava a decorrer lá. Ora bem, porque é que a Rússia fez isso? Porque Crimeia é uma região importante, se estivermos a falar no plano geopolítico, quem Uhum. controla a Crimeia controla todo o mar. E, Uhum. portanto, era claro do interesse da Rússia não permitir que aquele território fique nas mãos do novo governo provisório da Ucrânia. Portanto, eles o fizeram, eles mandaram para lá tropas. É importante perceber que não houve guerra e, se calhar, até não houve guerra graças às tropas da Rússia. Uhum. E atenção, eu não estou a dizer que a Rússia está a fazer bem ou mal, porque eu percebo perfeitamente que isto foi uma violação do direito internacional. Uhum. Eu estou apenas a relatar os factos e quero que sejam as pessoas a tomar a decisão e pensar por elas próprias se aquilo que aconteceu foi bem ou foi mal. Uhum. Mas sim, a Rússia enviou as tropas para a Crimeia, não houve guerra, houve o referendo, e eles depois fizeram um outro referendo para se juntar à Rússia e a Crimeia juntou-se à Rússia. O mesmo referendo aconteceu em Donetsk e em Lugansk e em Mariupol também e em muitas outras regiões ali do leste da Ucrânia. Só que, ao contrário do que aconteceu na Crimeia, que a Rússia mandou para lá as tropas e não houve guerra, Uhum. para essas regiões de Donetsk, Lugansk, Mariupol, a Rússia não enviou tropas. Uhum. Portanto, quando a Ucrânia mandou as tropas para lá para impedir que haja um referendo, começou uma operação antiterrorista, Uhum. as pessoas viram-se perdidas, porque eles estavam à espera que a Rússia fosse salvá-los, entre aspas, tal como Uhum. fizeram na Crimeia, mas isso não aconteceu. Uhum. Embora Ah, sabe-se que prestaram apoio, não é? sim, sim, Uhum. sim, sim. Isso. Futuramente Uhum. a Rússia prestou apoio porque as pessoas lá, é assim, por mais que as pessoas queiram lutar, é preciso sempre armas, é preciso sempre. Claro. ah, Não teriam qualquer hipótese contra sim, o sim, exército. sim. E Uhum. mesmo com a ajuda da Rússia, aí não diria que não tinham qualquer hipótese, porque o exército ucraniano é muito superior ao deles e eles não são militares experientes, profissionais, como o caso do exército ucraniano. Eles são pessoas que pegaram em armas, mas eles são pessoas que trabalham na agricultura, pessoas que trabalham Nas nas minas. minas. Uhum. Sim, sim. Portanto, não é. Eles não tinham qualquer hipótese contra o exército ucraniano e mesmo com o apoio da Rússia não tinham qualquer hipótese. Uhum. A intervenção da Rússia tinha que ocorrer mais cedo ou mais tarde, Claro. porque essas pessoas iam acabar por perder a guerra e a Rússia geopoliticamente não poderia perder este território. Uhum. E isto são, eu agradeço muito o teu testemunho. Isto são hoje em dia temas muito quentes. Eu, pessoalmente às vezes tenho discussões e porque falo abertamente e falo evitando sempre tomar um partido, mas sempre colocado no lugar de estar a defender o demónio. É muito fácil, basta fazer algumas perguntas, nem sequer é preciso tomar nenhuma posição muito clara. Tu sentes isto? Tu tens conversas destas com outras pessoas, sejam elas portuguesas, ucranianas, sobre estes assuntos, cá em Portugal? Tenho. Tenho também com pessoas ucranianas e falo, porque eu tenho conhecidos, não só na parte de Donetsk, como na parte de Kiev, na parte de Lviv também, Uhum. e eu, inclusive, alguns desses conhecidos apoiam o golpe de Estado e o governo, tanto o governo provisório como agora o Zelensky. Uhum. Ah, eu posso dizer que quando eu disse a eles que eu não concordava na altura com o golpe de Estado, que eu achava que isto era uma coisa ilegal, eu fui chamado de pró-russo, pró-Putin e a maioria deles disse que eu não podia ter esta opinião, portanto, a única solução que eles viram era eu sou pago pelo Putin, foi o que eles me disseram. E pronto, e ficámos assim. Eu, a partir dali, nunca cheguei a falar com eles, porque, pronto, até hoje eles têm a mesma opinião sobre mim. Dizem que eu trabalho para o Moscovo, que eu Uhum.
que eu vendi-me. Ah, mas é importante perceber que não sou eu, há milhares de pessoas na Ucrânia que o fazem. Só Uhum. que na Ucrânia nós não podemos sair na rua e dizer que não concordamos com Zelensky, que não concordamos com o golpe de Estado, isso não se pode dizer. E se calhar também, de certa forma, nós não vemos muitos ucranianos cá na Europa a dizê-lo, porque se eles disserem isso aqui abertamente, eles vão ter problemas no país de origem deles. Portanto, há pessoas que dizem assim, então, mas se os ucranianos se muitos deles não apoiam o Zelensky, não apoiam o golpe de Estado, porque é que eles não protestam aqui na rua? É precisamente Uhum. essa a razão, eles não podem protestar. Uhum. A situação é diferente do que temos aqui em Portugal, onde nós, se não gostamos de um partido, seja ele qual for, podemos ir à rua, podemos protestar. Não, lá não é assim que funciona. Uhum. Consta que houve um grupo, salvo erro, em 2014, 2015, que protestou em Odessa, junto ao edifício dos sindicatos, e que acabou por ser atacado por um grupo que, entretanto, visitava a cidade a pretexto de ver um jogo de futebol. Enfim, eu não quero atestar com total certeza que as coisas passaram exatamente assim, mas de acordo com vários documentos e vários relatórios que já foram feitos, uh, parece que uh, parece que foi isso que aconteceu e acabaram por morrer uma data de pessoas queimadas nesse edifício, um, e sem que os bombeiros pudessem intervir e sem que a polícia também fizesse qualquer intervenção. E depois parece que essas pessoas também não foram, as que cometeram esses crimes não foram julgadas. É conhecido pelo massacre de Odessa. Exatamente. Está amplamente, pode-se encontrar na net, façam, eu não acredito em mim, vão ver por vocês. Exatamente, isto aconteceu. Houve vários massacres, mas o mais popular de todos foi o de Odessa. Também houve muitos outros em Mariupol e em outras cidades. Houve um jogo de futebol, exatamente, e portanto os fãs do futebol, hooligans, como quiserem chamar, estavam a passar pela Odessa, eram milhares de pessoas, e eram sobretudo pessoas jovens, e ah, paralelamente a isso havia um grupo que protestava contra o golpe de Estado. Eles não estavam a ter violência nenhuma, simplesmente estavam a protestar contra o golpe de Estado, a distribuir cartazes, eles tinham música, Tinham isto, tendas, portanto, não era? tinham Tinham. tendas, exatamente, Uhum. sim, sim. E este grupo de pessoas que eram hooligans de futebol, sobretudo, resolveram atacar estas pessoas. E, portanto, quando esta multidão toda, e alguns deles tinham armas, os hooligans, atacaram estas pessoas que estavam a protestar contra o golpe de Estado. Estas pessoas fugiram para a casa dos sindicatos e tentaram salvar as suas vidas, escondendo-se na casa dos sindicatos. Quando estes hooligans ah, chegaram lá e eles perceberam que aquelas pessoas que protestavam estavam dentro da casa dos sindicatos, eles simplesmente pegaram fogo à casa dos sindicatos. Uhum. Eles sabiam que tinha lá pessoas perfeitamente, as pessoas estavam a gritar pela ajuda das janelas, ouvia-se gritos lá, portanto percebia-se Uhum. perfeitamente que tinham lá pessoas. Ah, no entanto, nada fizeram nem a polícia nem os bombeiros. Os bombeiros, pelo que eu sei, não conseguiram simplesmente por causa da multidão que não os deixava passar, e a polícia recebeu ordens precisamente para não fazer nada. É importante perceber também que isto não aconteceu por acaso, porque isto foi organizado com alguma antecedência, porque para a polícia receber ordens de não atuar nesta situação é porque eles já sabiam que esta situação ia ocorrer neste preciso momento, naquele dia. Uhum. E foi o que aconteceu. E as pessoas, eram mulheres inclusive, saltavam das janelas depois quando a casa dos sindicatos em Odessa estava em fogo e eram espancadas até a morte. E 50 pessoas, 48 pessoas, peço desculpa, Uhum. morreram naquele dia. Uhum. Ah, Todos sabem perfeitamente quem foi, porque as pessoas que o fizeram não escondiam as caras, eles sabiam que não lhes ia acontecer nada e é verdade, portanto, o que aconteceu, ninguém deles foi punido, nenhuma única pessoa foi chamada à responsabilidade. Pelo contrário, as poucas pessoas que sobreviveram na altura da Casa dos Sindicatos foram para a esquadra porque eles foram acusados de protestar contra o golpe de Estado. Portanto, as pessoas que eram vítimas deste massacre, Uhum. eles acabaram por ser os culpados e as pessoas que tiveram
problemas sérios com a polícia. Alguns foram libertados, alguns ficaram alguns anos na prisão e depois é que foram libertados. Mas sim, isto aconteceu, e se formos a ver agora, tanto na Wikipedia como na imprensa internacional, nós nunca vamos ver referência a dizer massacre de Odessa. O que nós vemos é confrontos em Odessa, como Uhum. se aquilo fosse uma luta entre dois grupos de pessoas Uhum. e um grupo de pessoas simplesmente prevaleceu, outro. Aquilo não foi uma luta, aquilo não foi um confronto, aquilo foi literalmente um Um massacre que massacre. aconteceu. Eu, Sim, eu tenho aqui um ouvinte que é o Joaquim Augusto, e ele diz assim: que seria uma boa ideia dar se o Dmitry tem alguma opinião sobre o porquê, após os primeiros combates violentos entre as milícias ditas na altura separatistas de Donetsk e Lugansk e o governo ucraniano, e depois foi em que depois culminou com o assinar do acordo de Minsk. Porque é que porque é que esse acordo não foi implementado? E se isso teria resolvido a situação de tensão que se vive naquela zona o acordo de Minsk. de Minsk? Não sei se tens conhecimento. Pronto, Sim, sim. isto é Não, uma pergunta de um ouvinte. sim, sim, eu tenho conhecimento do acordo de Minsk. Houve várias etapas desse acordo, vários acordos, e eu acredito que nem era do interesse do governo da Ucrânia, sobretudo, cumprir este acordo, porque este acordo eh, tinha. Basi- Era bastante simples, porque, em primeiro lugar, era parar a guerra e reconhecer aquelas regiões Uhum, como regiões eles lá na altura, essas regiões tinham os seus políticos, os seus presidentes. Eu ponho presidentes entre aspas porque são regiões que não são reconhecidas. claro. E na altura nem eram reconhecidas também pela Rússia. Sim, pela Uhum, própria Rússia, inclusive. uhum, Ah, e a Ucrânia tinha que negociar com estas repúblicas que a Ucrânia recusava-se a falar sequer com eles, porque a Ucrânia não os reconhecia, e depois fazer um referendo, não, uma, portanto, escolher o presidente para toda a Ucrânia. uma eleição. Uma eleição, exatamente, Uhum, sim. Só que o governo da Ucrânia sabe perfeitamente que naquelas regiões, Donetsk, Lugansk, Mariupol, inclusive, muitas das pessoas vão votar, não vão votar nos políticos, digamos, pró-europeus. uhum, Eles, muito provavelmente, se não houver políticos pró-russos, e na altura já não havia, porque foram todos os poucos que havia, ou tinham que fugir, ou foram. Houve, inclusive, uhum. assassinos Houve assassinatos e sim, muitos foram. assassinatos. Uhum, Sim. Portanto, o governo da Ucrânia sabia perfeitamente que eles não iriam votar neles. Portanto, não era do interesse do governo da Ucrânia cumprir este uhum, acordo. Apesar do presidente anterior, que é o Poroshenko, ter assinado este acordo. Mas eu acredito que ele tenha sentido alguma pressão por parte da União Europeia para assinar este acordo. Só é pena é que a União Europeia não fez a mesma pressão para cumprir o acordo, porque o acordo não chegou a ser cumprido. uhum. Mas se o acordo tivesse sido cumprido, a linha de contacto, de facto, militar que existia na altura, deixava de existir, porque apesar daquelas repúblicas terem zonas que não tinham influência do governo de Kiev, isso correspondia, talvez, digo eu assim por alto, a metade do seu real território, ou seja, metade dessas repúblicas estavam ocupadas por forças de Kiev. E o acordo de Sim, Minsk pressupunha a retirada, inclusivamente, do armamento pesado para X quilómetros das linhas sim. e restabelecer as fronteiras que correspondiam às fronteiras das repúblicas. Sim, 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 Ah, sim. assim, pronto, isto são tudo, mais uma vez, eu sei que isto são assuntos controversos, já de haver pessoas que estão a dizer lá estão estes tipos, pá, a defender o diabo, mas não é isso que estamos a fazer. O objetivo de hoje é precisamente conhecer um pouco, ouvir o testemunho e a opinião de uma pessoa que tem algum conhecimento sobre o seu país de origem, portanto, isto hoje nem tem muito a ver com a guerra, embora a guerra, claro, de vez em quando venha à baila porque foi uma consequência política. Uh, na, na, Quando chegaste a Portugal e, entretanto, tens crescido e conheces bem, estás bem entrosado na
na sociedade portuguesa. Tu mantens algum contacto com algumas das associações de imigrantes de leste cá em Portugal? Conheces algumas? Não mantenho contacto, nem nunca tive contacto. Porquê? Porque na altura que os meus pais chegaram, inícios de 2000, não se calhar havia essas associações, mas eram muito insignificantes. Se calhar eram, não sei, 5, 10 pessoas, não era uma coisa com a qual nós deparamos. Eu, sinceramente, nem tive conhecimento se essas organizações sequer na altura existiam. No entanto, eu sei que agora existem várias associações de ucranianos, inclusive algumas delas, portanto, houve uma associação que já se calhar já vamos falar a seguir qual é Uhum, que é, que eu quando disse, eles estavam a falar de política, eu na altura disse, mas eu sou ucraniano e eu acho que não, vocês não estão corretos, porque eu como ucraniano penso que devíamos ter feito assim e assado, e isto não, portanto, eu de uma certa forma mandei uma crítica ao governo uhum. e fui bloqueado. Portanto, eu não posso fazer parte da associação aquilo que é chamado A Associação Associação de dos Ucranianos. Ucranianos, é Sim, aquela presidida por o senhor Pavlo Sadoka para os exatamente. portugueses. Sim, foi Uh, precisamente este senhor que me bloqueou. Quando eu não faltei ao respeito nem nada, eu simplesmente disse ao Pavlov, mas há aqui uma situação que é isto e aquilo, eu não concordo, e ele bloqueou-me. Automaticamente. Sim, Sim, eu já vamos falar um pouco mais, até porque esse senhor está no centro de alguns episódios que recentemente. Eu não diria que ele está no centro, mas pelo menos envolvido. No centro estão, infelizmente, pessoas que eu considero como vítimas. Mas posso estar errado. Portanto, não sou absoluto nas coisas, nas afirmações que faço, até sabermos toda a verdade. Ah, Tu conheces o caso de Setúbal? sim, sim. Tenho conhecimento não só daquilo que ouço na imprensa, como também um bocado daquilo que se calhar não é dito na imprensa. Uhum. E o que é que. Porque é que uma associação. Vou adiantar aqui alguns dados, porque entretanto também me debrucei sobre o caso. Passei algumas horas a ouvir a Assembleia Municipal de Setúbal. Ouvi testemunhos de alguns associados. Neste caso, a associação em questão como é que se chama? Edinstvo? Edinstvo? Uh, Jedinstvo, sim, sim. Edinstvo, que é união, É, não é? Que significa união, união. União. exatamente. Edinstvo. Uh, uma das senhoras dizia até que a associação era maioritariamente composta por ucranianos, que contava-se pelos dedos da mão os russos que tinham. E, no entanto, o casal visado neste episódio era um casal que já residia também em Portugal há bastante tempo, salvo erro há 20 anos, ou perto disso, e que já tinha muita obra feita no processo de ajuda. No entanto, parece que a denúncia destas pessoas ou de que esta associação não seria capaz de receber ucranianos, foi feita pela Embaixada da Ucrânia e também por esse senhor, esse Pavlo Sadoka. Tu tens conhecimento destas coisas? Ou? Sim, sim, sim. Eu, antes de mais queria dizer que o facto de nós termos esta conversa deve-se também, sobretudo, ao facto de eu ter nacionalidade portuguesa, porque se eu tivesse nacionalidade ucraniana, nós não poderíamos ter esta conversa, porque eu iria ter sérios problemas no meu país de origem e isto não iria criar muitos problemas tanto para mim como para os meus familiares. Sim, tendo eu nacionalidade portuguesa, graças a Deus podemos falar disso Podemos falar. abertamente, Boa. sem que ninguém me venha bater à Claro, porta, sem que eu seja. não foste convidado à toa. Sim, sim. Pronto, mas ainda bem que temos essa liberdade e esperemos que ela se preserve durante muito tempo. O que é que tu achaste de o Parlamento português, ou pelo menos a quase totalidade dos membros do Parlamento português, aplaudirem o presidente ucraniano no Dia da Liberdade Portuguesa? Ah, eu senti uma grande revolta, na verdade. Eu vou-vos explicar porquê. Porque há agora uma ideia que é transmitida na imprensa de que nós queremos apoiar o povo ucraniano, e sim, nós temos que apoiar o povo ucraniano, uma vez que é um povo que está a ser oprimido e está a fugir à guerra e é o que está a sofrer, não só agora, mas tem sofrido nos últimos 8 anos. Ah, e o Zelensky, antes da intervenção da Rússia, ele tinha o apoio de 20% da população ucraniana, 20%, isso significa que 80% não o apoiava.
não o apoiava pelas diferentes razões, se não só pelos esquemas de corrupção e pelos offshores, que era um tema muito falado, não na Ucrânia, porque na Ucrânia não se podia falar nesses temas, mas Uhum. em outros países, inclusive na imprensa europeia, que falava desses assuntos. Como também de problemas relacionados com a opressão, com a falta de liberdade de expressão, as pessoas percebiam que Zelensky não era a pessoa que eles votaram inicialmente. Porque o Zelensky, a maioria, porque é que votou no Zelensky? Porque o Zelensky, na altura, houve muitas coisas que ele disse e uma delas foi que, por exemplo, falar russo ou ucraniano não há diferença. As pessoas deviam ser permitidas falar tanto russo como ucraniano. Uhum. Também disse que ia acabar com a guerra e que ia desenvolver atividades económicas e iria contribuir para a paz com a Rússia. E as pessoas acreditaram nele, até porque o Zelensky nas entrevistas falava russo. Então as pessoas percebiam que isto era uma pessoa, um candidato que pode acabar com este nacionalismo que Uhum. está a surgir na Ucrânia. Porque, como disseste muito bem, os nacionalistas têm alguma representação, mas a maioria não os apoia, inclusive que eles no Estado ucraniano não tiveram uma grande representação e não conseguiram obter muitos votos. Só que o Zelensky acabou por seguir um caminho diferente daquilo que prometeu e por isso o rating dele foi cada vez mais baixo. Mas isto Uhum. para dizer que ele teve o apoio de 20% dos ucranianos. Apoiar o povo ucraniano não é a mesma coisa que apoiar Zelensky. Há pessoas que dizem que temos que apoiar o povo ucraniano, vamos dar dinheiro ao Zelensky, que é a Zelensky, só para vocês perceberem, é a pessoa que cresceu nos offshores nos últimos anos de uma forma absurda. A Ucrânia é o país mais corrupto. Vocês, quando dão dinheiro aos políticos da Ucrânia, vocês não estão a ajudar o povo ucraniano. Vocês, quando estão a bater palmas, vocês, digo, Sim. a Assembleia da República, Uhum. a bater palmas para o Zelensky, vocês não estão a ajudar o povo ucraniano ou a mostrar apoio ao povo ucraniano. Pelo contrário, isso é a mesma coisa que nós estarmos a dizer. Eu quero apoiar o povo português, portanto, vou bater palmas ao Salazar. Não, isto não faz sentido, Não porque faz sentido. Uhum. sim, o Salazar foi uma pessoa que oprimia o povo português. Uhum. Nós não podemos confundir estas duas coisas. Portanto, quando vem o Zelensky discursar para o Parlamento, e atenção que os partidos de esquerda na Ucrânia são proibidos, e nós vemos partidos como o Partido Socialista, como o Uhum. Bloco de Esquerda, ah, a baterem palmas a esta pessoa. Uhum. Isto revolta-me, eu não percebo como é que isto é possível sequer. Uhum. E reparem que todos aqueles partidos que são chamados partidos de oposição, seja ele o Chega, a Iniciativa Liberal e todas estas coisas, ah, têm exatamente a mesma atitude. Eles, portanto, estão todos no mesmo barco, é tudo farinha do mesmo saco. Uhum. A oposição deles, se calhar a falar, eles dizem que são opositores e que opõem-se a isto e aquilo, mas na prática eles estão todos do mesmo lado a bater palmas para um ditador que oprime o povo ucraniano. Uhum. E é importante não confundir estas coisas. Uma coisa é o povo ucraniano, que devemos sim apoiar, que devemos sim ajudar um povo que Uhum. está a sofrer imenso nos últimos anos. Outra coisa é apoiar o Zelensky. Não, Uhum. não é a mesma coisa. Temos que perceber bem a distinção. Uhum. Eu agradeço muito que esse ponto fique bem vincado, porque eu acho que falta esse tipo de esclarecimento e não confundir as duas coisas. Eu sei que, por exemplo, agora a propósito do Festival da Canção, que foi extremamente politizado, percebe-se porque é que a Ucrânia ganhou o festival. Uh, Houve slogans políticos proferidos no festival. Houve até alguém, eu não me lembro qual foi a artista, mas eu vi só um excerto que fez a saudação nacionalista, para não dizer nazi, com o slogan Slava Ucraína. E pronto, e eu, ao passo que noutros anos o mesmo festival tinha sido, pessoas que tivessem qualquer manifestação política eram penalizadas por isso, porque não queriam manifestações políticas neste tipo de eventos. Eu acho que isso não deixa de ser uma hipocrisia. Queria-te perguntar também, poderás comentar isto se quiseres, mas queria-te perguntar também sobre esta história de estarem sempre a dizer que os americanos andam envolvidos na Ucrânia. Isto, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Isto é verdade na tua opinião, na tua visão? Então, em relação à Eurovisão, é de facto uma das regras da Eurovisão é de não haver slogans políticos. Inclusive, que houve
houve um ano qualquer que houve na Eurovisão, trouxeram a bandeira da Palestina. Penso que seja a Irlanda, posso estar enganado, mas acho que Hum. era a Irlanda que trouxe a bandeira Ou da Irlanda ou Palestina. Islândia, salvo erro. Foi Ou um. Islândia, sim, Uhum. se calhar. Sim. E foi penalizada por esta bandeira, porque era uma bandeira que eles consideraram política. Uhum. No entanto, dizer slogan Slava Ukraini, e eles no final do discurso disseram salvem os Azov. Uhum. Azov, todos sabem quem são os Azov. Uhum. Não houve qualquer penalização contra esta equipa, pronto, da Eurovisão. Sim, isso mostra apenas, mais uma vez, que a Eurovisão, o que pode-se para uns, não se pode para outros. Uhum. Nós podemos apoiar a Ucrânia, mas nós não podemos apoiar a Palestina. Para a Ucrânia, digo o governo e o Azov. Uhum. Eu imagino se fosse uma equipa da Rússia num ano qualquer a trazer uma bandeira e a dizer apoiem o grupo militar Wagner. O que é que seria O isto? que é que O que é seria que isso? seria isto? Claro, Mas, claro. mas falando nós da Ucrânia, muita coisa se perdoa e muita coisa é permitida. Uh, Portanto, sim, aconteceu e pronto. Como é que tu vês? Há bocado falámos um pouco do Pavlo Sadoka e depois eu, por culpa minha, abandonámos logo o assunto, mas eu ainda queria voltar a ele. Pelo seguinte, tu vês a possibilidade, como é que tu vês a tentativa de influência? Portanto, nós temos ucranianos em Portugal que pertencem a esta associação a dizerem que, por exemplo, não percebem como é que existe um partido comunista em Portugal. Temos o Sr. Pavlo Sadoka a promover não é abaixo-assinados, a petições públicas, no petição pública, que sejam proibidos quaisquer manifestações pró-russas. Tu temes que a influência neste momento da Ucrânia, uma vez que é fortemente apoiada pelo Bloco Ocidental, possa de alguma forma normalizar o comportamento antidemocrático e o comportamento de extrema-direita, nomeadamente em países como Portugal? Eu tenho um receio que, se isto continuar assim, isto pode vir a influenciar seriamente. Agora, na Europa, no geral, existem alguns países, sobretudo países bálticos, que têm certas restrições, como, por exemplo, não sei se conhecem, mas no dia 9 de maio, as pessoas celebravam o Dia da Vitória, houve uma pessoa que trouxe bandeira da Rússia para o Dia da Vitória. Uhum. Ora, bandeira da Rússia por si só não é nenhum crime. No entanto, esta pessoa foi detida pela polícia e está a ser acusada de apoio ao genocídio. Só para vocês perceberem Uhum. a lógica das pessoas que estão a acusar o rapaz, porque é um rapaz, de ter trazido uma bandeira da Rússia. Isso aconteceu onde? Desculpa, não fiquei sem perceber. Num dos países bálticos, não me lembro se foi em Riga. Foi em Riga. A Na cidade de Riga, Riga. ok, muito bem. A Riga é. Eu, Estava a falhar. eu Estónia, já Letónia, Lituânia. Sim. Um dos Porque três. Letónia, da É Letónia. Letónia, na Letónia. Sim, sim. Pois. Pronto, e este rapaz está agora detido e vamos ver o que é que este caso vai dar, porque ele cometeu um crime. Isto para dizer que em alguns países europeus está a haver algumas restrições nesse nível e eu acredito que essas decisões dos governos europeus estão a ser fortemente influenciadas por pessoas como Pavlo Sadoka e por associações que este Pavlo Sadoka representa. Eu tenho algum receio que isto possa vir a ser uma realidade em Portugal também. Porque por mais que eu apoie um país ou outro, ou não apoie ninguém, a bandeira de um país nunca pode ser considerada apoio a um genocídio, porque isso é a mesma coisa que eu trazer bandeira de Portugal em Espanha. Não quer dizer que isto não quer dizer que eu esteja a apoiar aquilo que o Portugal fez no passado ou aquilo que os políticos de Portugal fazem. Sim, Simplesmente é o meu país e eu claro. trouxe a bandeira do meu país. Isto não devia ter mal nenhum. Uhum. Mas em alguns países, aparentemente, isto tem algum mal. Uhum. Sim, Pode vir a ser, sim, em Portugal uma realidade. sim, eu também eu já vi isto com mais leveza. Confesso que atualmente vejo com alguma consternação. Vejo que todos os dias nas notícias. Vou fazer uma pequena reflexão, se me permites, Dimitri, também, já que estamos numa conversa, não é?
como te falei ao início, que a propaganda tem uma forma de agir, e isto vale para os dois lados, não estou obviamente apenas a falar, vale para quem faz propaganda, independentemente, de utilizar aquilo que as pessoas têm de bom para fazer o mal. Ou seja, se nós queremos exercer violência sobre alguém, só temos que a demonizar o suficiente para que outros achem que essa pessoa é má ao ponto de ter que ser castigada. E isto acontece como? Acontece muito facilmente apelando às emoções, relatando notícias de infraestruturas civis constantemente atacadas, destruídas, vítimas entre crianças, mulheres, civis em geral, que são as principais vítimas da guerra. E não é que isto não seja exclusivo desta guerra, isto passa-se em todas as guerras, passaram-se em todas as guerras perpetradas por qualquer Estado. As maiores vítimas foram sempre, e os mais vulneráveis foram sempre os civis. Mas se fizermos destaque que apenas um dos lados é que faz é que tem esse tipo de ação militar, temos a receita perfeita para ter imediatamente um grupo de pessoas que são boas. Portanto, porque obviamente que ninguém pode ficar indiferente a massacres, portanto, a violência perpetrada contra vítimas que são vulneráveis, que não estão a combater. Mas isto pode ter um efeito negativo, e eu às vezes apelo a que as pessoas desliguem a televisão e pensem um bocadinho porque é que lhes servem os 10 minutos de ódio todos os dias à hora do almoço e outra vez à hora de jantar. E porque é que isso se repete durante tanto tempo. Eu concordo com esse apelo, João. Eu, inclusive, há uns dias estava a ler uma notícia, lembrei-me agora, de soldados russos que violam. Portanto, a notícia, o título era soldados russos violaram centenas de crianças, recém-nascidos, mulheres e etc. Eu abri a notícia, não sei se era SIC Notícias a que escreveu essa notícia, mas eu abri a notícia só para ver do que é que se trata, o que é, e aquilo descrevia tudo aquilo e depois no final dizia, de acordo com aquilo que uma mulher refugiada nos contou. Mas desde quando é que isto é algo? Estamos a ler um livro de histórias? Como é que uma notícia pode ser baseada em aquilo que a pessoa X nos contou? E então, e as notícias não têm que ter provas, não têm que ter factos, não têm que ter argumentos. Hoje em Claro. dia, para demonizar aquilo que é o outro parte, e atenção, eu não digo que a Rússia está a agir bem, porque eu sei de crimes que o exército também cometeu, eu não estou a dizer que eles são os santos, mas quando nós falamos destas coisas, nós temos de ter provas, nós não podemos dizer que aconteceu isto só porque nós ouvimos dizer. Isto não é um livro de histórias, isto é um site de notícias. Mas, portanto, sim, usem muito a cabeça, tenham muita atenção ao que vos é dito e ao que vos é mostrado na televisão, porque há muita mentira que passa, há muitas manipulações que são feitas precisamente com o fim de apelar às emoções e fazerem as pessoas assumir um determinado lado do conflito. Não é por acaso que a imprensa russa foi bloqueada em toda a União Europeia, como a imprensa europeia também, não sei se é toda, mas maioritariamente foi bloqueada também na Rússia. Na Rússia. Não é por acaso que estas coisas acontecem, é para as pessoas não conseguirem ver o outro lado, porque a verdade do outro lado é diferente. E isto significa o quê? Que algum dos dois lados, ou provavelmente os dois, estão a mentir, mas a ideia aqui é que as pessoas não se apercebam que lhes estão a mentir. Claro, porque se conseguimos ponderar as duas, tivermos dois pesos na balança, a balança equilibra-se. Se só tivermos um peso, ela só pende para um lado. E é isto. E no fundo, com estas emissões, eu não pretendo ser um canal de propaganda do que quer que seja. A ideia aqui é precisamente apelar ao pensamento e ao pensamento crítico. E sei que tenho plena consciência que ao fazer este tipo de emissões me coloco à frente das críticas. Eu tenho essa consciência porque falo com as pessoas no meu dia-a-dia, mas a verdade não pode deixar de ser dita e o pensamento não pode deixar de ser livre, sobretudo. Eu não estou a dizer que exige uma verdade absoluta que prevalece sobre a outra, não é? A verdade é sempre uma coisa que se vai apurando, é relativa. Às vezes sabemos os factos, às vezes não sabemos, às vezes temos testemunhos, às vezes temos indícios apenas. O importante é manter a cabeça fria e o pensamento sempre com um teor o mais racional possível.
porque afinal de contas os blocos que atualmente advogam a democracia são aqueles que advogam a democracia e a liberdade, são aqueles que estão a contribuir para a continuação da guerra. E são aqueles também que promoveram muitas guerras e muitos genocídios noutros tempos, noutros passados muito recentes, até alguns deles. É preciso ter também esta atenção. É geopolítica, não há amizades, não é? Só há interesses. Só há interesses. Muito bem, aqui nós, voltando ainda ao Sr. Pavlo Sadoka, tu conheces o Jornal 74 e que, aviso já que não tenho nenhuma parceria com eles, não tenho contacto, embora irei estabelecer no futuro, tentarei estabelecer contacto com eles. O Jornal 74 que faz jornalismo de investigação, aparentemente independente. Aparentemente porquê? Porque eles são também autofinanciados e vivem de donativos e isso. Publicaram um artigo de investigação sobre o Sr. Pavlo Sadoka e onde denunciam, portanto relatam as suas ligações aos grupos de extrema-direita na Ucrânia, como o Pravý Sektor, o Svoboda, e eles ilustram a sua reportagem não só com afirmações dele, mas também com bastantes fotografias onde ele aparece e testemunhos que o próprio assume que foi à Ucrânia, por exemplo, ajudar o batalhão Azov e distribuir lá mantimentos. Tu tens conhecimento desta reportagem? Sim, sim. Tanto da reportagem como maioritariamente da maioria das coisas que está lá descrito. Eu sei que isto aconteceu porque eu sou uma pessoa que conheço o Pavlo Sadoka já há alguns anos. Conheço não pessoalmente, apesar de já o ter visto pessoalmente, mas conheço nas redes sociais, sei o que é que ele faz, tenho seguido bastante aquilo que ele anda a fazer cá em Portugal. Uhum. Só que ele nunca teve, digamos, espaço para mediático até uma certa altura. Uhum. Sim, agora parece que já vai à televisão e tudo mais. Pronto. Sim. E este artigo, eu não vou esmiuçá-lo, mas o que é certo é que, de acordo com este trabalho que este grupo jornalístico fez de investigação, ele tem, de facto, fortes ligações a grupos de extrema-direita. Eu acho que isto é para ter em conta. Sobretudo uma pessoa que anda por aí a acusar outros de que não podem receber refugiados e não podem ajudar outras pessoas simplesmente pela sua nacionalidade. Portanto, sem provas dadas, sem factos comprovados. E eu não me vou alongar mais sobre este artigo, vou só colocá-lo aqui no chat e quem tiver a ver, quem tiver interesse nisso para ler o artigo, pode fazê-lo através do link que eu vou deixar aqui. Muito bem. Vamos-nos aproximando do fim. Nós há bocado, quando conversávamos em off, falámos um pouco da influência do governo norte-americano na Ucrânia. Esta influência, assim, eu desconfio que ela seja muito real. Porquê? Porque os próprios americanos o admitem. Não negam. A NATO admite que tem estado na Ucrânia a treinar e agora toda a gente admite que envia armas para a Ucrânia. Aliás, o excelente desempenho que tem tido o exército ucraniano não é por acaso. Portanto, tem tido. Mas a nível governamental, tu tens conhecimento de algum envolvimento dos Estados Unidos na implementação do governo em 2014 e na sua gerência daí para a frente? Sim, sim. Aliás, há fotografias, há vídeos, e eu depois, se quiserem, posso-vos mostrar, de líderes dos Estados Unidos e também europeus, na altura dos protestos, na altura em 2014, finais de 2013, inícios de 2014, que andavam entre os manifestantes a distribuir comida entre os manifestantes e a dizer que vocês têm todo o nosso apoio para derrubar este governo. Inclusive, a pessoa que estava lá dos Estados Unidos, uma delas era a Victoria Nuland. E inclusive que a Victoria Nuland depois futuramente assumiu que os Estados Unidos investiram 5 milhões de dólares na implementação da democracia em 2014.
isto, traduzindo para português, financiaram O golpe de Estado. o golpe de Estado. Sim, sim. Inclusive que depois de ocorrer o golpe de Estado, houve pessoas, e o Biden, na altura, que não era presidente, mas ele veio à Ucrânia, ele esteve na Assembleia da República da Ucrânia, sentado no lugar do presidente da Ucrânia, porque o Uhum, presidente na altura já tinha fugido, a dar indicações a quem é que na Ucrânia vai ser vai controlar a Câmara Municipal, que não é, aquilo não é Câmara Municipal, mas uhum, a dar indicações aos futuros políticos ucranianos. E mesmo depois de terem ouvido as eleições e terem eleito o presidente Poroshenko na altura, e futuramente depois Zelensky, tanto no governo de Poroshenko como durante o governo de Zelensky, há pessoas que têm de cidadania dos Estados Unidos, que é um caso que agora que me veio à cabeça, que é a Kira Rudic, que é uma uhum, deputada, um líder de um partido ucraniano, partido, claro, a favor de Zelensky, que apoia o Zelensky, uhum. só por acaso. Só por acaso. Sim. E, sim, ela tem cidadania dos Estados Unidos e ela não esconde isso. E ainda mais que isso, na Ucrânia não é permitido ter dupla cidadania. Só Uhum, que todos sabem que ela tem cidadania dos Estados Unidos e da Ucrânia, tem dupla cidadania, não pode, está a infringir uma lei, uhum, mas estando nós a falar da Ucrânia, ninguém quer saber. Se uhum. calhar é como aqui em Portugal, de certa forma, nós também temos algumas situações de corrupção, mas como é o governo, ninguém quer saber disso, N- ninguém quer investigar isso. Claro. Pronto, na Ucrânia é mais ou menos isso que acontece. Mas o facto é que há pessoas com cidadania dos Estados Unidos, e não é uma, são várias, Uhum, que estão agora no aparelho de Estado da Ucrânia, sim. uhum. Muito bem. Eu sei que tu falaste na Vitória Nuland, eu já tenho referido esse caso em algumas conversas que tenho com amigos e colegas. Existe também uma gravação e que foi apanhada. Eu não sei quem é que fez a escuta e quem é que libertou a escuta, mas ela foi apanhada em 2014. Era uma conversa entre a Vitória Nuland, subsecretária de Estado dos subsecretária de Estado norte-americana para os Foreign Affairs, os assuntos externos, e neste caso era responsável pela Ucrânia. E há uma conversa em que ela é apanhada a falar com o embaixador americano na altura na Ucrânia, e onde eles basicamente nessa conversa estão a escolher quem é que deve ficar no governo. Na altura, como é que Sim. se chamava o primeiro-ministro? Era Yatsenyuk. Sim, Yatsenyuk, Yatsenyuk. exatamente, e ela estava a dizer que preferia o Yatsenyuk, Sim, não queria o Klitsch, portanto aquilo era assim mesmo, olha, quero este, pões sim, este, sim. mas este Sim. é importante que fiquem aqui ao pé e que conversem todos e que sejam amigos, porque aqueles depois também vão fazer falta. E estava assim a conversar ao telefone, onde ela depois prefere a célebre frase fuck the EU. Sim. E isto, eu estou a dizer isto, não acreditem em mim, mais uma vez. Esta por acaso é fácil de encontrar. No YouTube ainda se encontra, não sei como, o áudio desta chamada telefónica, e para que não restem dúvidas, ainda se encontra a transcrição da conversa num artigo da BBC de 2014, o qual eu tive, Sim, a curiosidade de ir ler, para ter a sim, certeza. queria só dizer, João, que Sim, força, força. se há alguém que considera que isto é propaganda, que isto não é verdade, isto foi publicado na BBC, portanto, num jornal num canal que é claramente pró-americano e que Claro, dificilmente pode ser acusado de ser pró-russo. claro. Portanto, Sim, não. essa é uma grande dificuldade, é quando se discute este tipo de assuntos, somos obrigados sempre a procurar esse tipo de fontes, não é? E ainda bem que de vez em quando algumas coisas vão escapando. Vamos terminar isto com uma. Depois, obviamente, se quiseres dizer mais alguma coisa, dar-te esse espaço. Mas queria terminar, ah, no fundo, perguntando como é que tu vês o futuro da Ucrânia daqui a um ano. Onde é que tu vês? Achas que territorialmente vai voltar àquilo que era antes? Achas ah, que. Como é que tu vês isso? Qual é a tua e- perspectiva? Pronto. há aqui duas coisas, se calhar uma é aquilo que eu gostava de ver Uhum, e outra é aquilo que eu acho que vai acontecer. Aquilo que eu gostava de ver era uma Ucrânia independente, tanto da Rússia como dos Estados Unidos, como da União Europeia, uma Ucrânia que dá-se bem com todos os vizinhos europeus e a Rússia, uma Ucrânia que está a desenvolver a sua economia, a trabalhar para o bem do seu povo e do seu país no geral. O que eu acho que vai acontecer
é que ela vai ficar dividida entre uma parte que até pode vir a ser independente, mas na prática, falando politicamente, vai ser uma região controlada pela Rússia. Se calhar vai ter lá um governo, mas este governo vai ser uma espécie Uhum. de governo fantoche, Uhum. e a outra parte vai permanecer com o governo fantoche americano. Portanto, eu acho que vai haver esta divisão na Ucrânia. Não era aquilo que eu gostava que acontecesse, mas é aquilo que eu receio e é aquilo que eu acho que pode vir a a acontecer. Eu não acredito que nem a União Europeia nem a Rússia tenham algum interesse em, em ter uma Ucrânia desenvolvida, uma Ucrânia que tenha, tenha produtos para exportar, uma Ucrânia concorrente em relação aos outros países. Eu acredito que tanto um lado como o outro vê a Ucrânia simplesmente como um território Uhum. no qual pode utilizar para servir para servir os seus interesses. A verdade é que a Ucrânia é um país riquíssimo em recursos naturais. Sim, Tem uma população com uma base. Eu não sei como é que é agora as últimas gerações, mas pelo menos aquele legado que deixou a União Soviética era uma população com uma boa base de educação, portanto, com boas competências para o mercado de trabalho uh, e com uma dimensão considerável e uma população também considerável. Portanto, uma vez que se conseguisse endireitar, era de facto, adivinhava-se um competidor à altura sim. de muitos países europeus. Eu concordo com essa visão. Não sei se queres dizer mais alguma coisa e deixar umas considerações finais antes de terminarmos. Ah, queria só agradecer por terem convidado, por estarem a apresentar uma opinião que é diferente daquilo que é apresentado nos telejornais hoje em dia. Quero que sejam as pessoas a tirar as próprias conclusões. É importante que as pessoas tirem as próprias conclusões. Não deixem que a imprensa manipule ou tente fazer com que vocês assumam um determinado lado do conflito sem saberem aquilo que o outro lado tem para dizer. Façam sempre essa reflexão, usem sempre o pensamento crítico, porque nesta altura é muito importante termos esse espírito crítico. Eu acredito que muitas pessoas se calhar não têm ainda a noção do quanto a nossa opinião é manipulada e da quantidade de mentiras que nos é dita nas televisões. E quando digo nas televisões, não me refiro só a Portugal, qualquer país, na Europa, na Rússia, nos Estados Unidos. A opinião é muito manipulada. Uhum. Uh, Tenham atenção a estas coisas e usem sempre o vosso próprio pensamento crítico, tirem as próprias conclusões. Uhum. Muito bem, Dimitro Havro, pronto, resta-me agradecer-te mais uma vez, resta-me agradecer também quem nos esteve a assistir, quem nos irá assistir no futuro à gravação. Amanhã, aproveito para dizer que amanhã há outra vez emissão. Amanhã vamos ter um convidado que tem algum destaque mediático a nível nacional. Ele chama-se Alexandre Guerreiro. Há quem o trate pejorativamente por o espião pró-russo ou o espião, ou, já não sei bem. Não sei se conheces, Dmitry, este senhor. Sim, sim, Sim. conheço muito, muito bem. Tenho assistido àquilo que ele diz. Ele não assume uma determinada posição, eu gosto disso nele. Gosto também que ele argumenta bem as coisas que diz. Ele não Uhum. diz, olha, aqui isto é Fundamenta, não assim. é? Fundamenta, exatamente, Uhum. exatamente. Eu acredito que vai ser uma grande emissão amanhã e que vai- muitas pessoas vão gostar de ouvir o que ele tem para dizer. Muito bem, Dimitro, mais uma vez, deixa de estar por aí, não desligues, porque eu vou terminar aqui a emissão, mas nós continuamos ligados via Google Meet e eu quero só falar mais 30 segundos contigo, está bem? Ok, Quanto ao nosso auditório, mais uma vez agradeço, já sabem, o Admira Livre Podcast é uma iniciativa livre, totalmente independente, sem agendas, apesar daqui de alguns senhores locais acharem que isto era um canal de uma força partidária. Não é, temos o pensamento livre, respeitamos todas, sem exceção, todas as opiniões que se deem ao respeito, obviamente. Não podemos ter para aqui também malta aqui aos gritos, que isso, pronto, isso já passa determinadas marcas. Mas apoiem como? Façam um gosto, partilhem. Se não gostarem muito de estar em frente ao computador a fazer gosto e partilhar, falem com os vossos amigos, comentem. É a única, é o melhor apoio que nos podem dar. E é para que isto continue a ser feito nas horas vagas, como tem sido até aqui. Resta-me desejar uma muito boa noite e passar novamente aquilo que é a melodia
feita, caseira, do nosso genérico. Muito boa noite.